Pessoal, vamos começar então a fazer agora o terreno e aí trabalhar alguns elementos de implantação da casa que a gente está modelando, né? Então aqui eu já tenho, né, um arquivo do terreno, ele ainda está só a superfície topográfica, toda verde aí, nós vamos fazer um pouco mais do que isso, mas só para vocês terem uma ideia. E eu passei para vocês esse arquivo de CAD. A gente vai modelar o terreno a partir dessa base do CAD. Então, esse arquivo de CAD, se vocês precisarem fazer terreno em algum outro momento, em algum outro projeto, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho no arquivo de CAD, porque ele está plano, mas ele, na verdade, se a gente puser ele num 3D, o CAD também é 3D, vocês vão ver que as curvas de nível, elas estão com um valor no eixo Z definido. Isso nas propriedades aqui do CAD, ó, se vocês vierem nas propriedades, vocês vão ver que tem uma elevação aqui. Esse meu arquivo está em centímetros, então a elevação aqui é 2900, que é 29 metros. Cada curva de nível tem uma elevação de acordo com a sua cota altimétrica. E aí só as curvas de nível que estão com essa elevação. O resto do desenho é plano. Né? Se eu puser numa vista plana aqui, a gente vê, ó, o desenho está todo aqui nessa linha e a superfície topográfica está com a cota altimétrica elevada. Então, entendido como deve ser o arquivo. E aí, assim, muitas vezes a gente vai fazer as curvas de nível com base numa planta cadastral ou num levantamento topográfico. Eu gosto de sempre passar de novo as curvas de nível usando polyline e dando uma simplificada nos vértices, porque cada quadradinho desse aqui, ó, cada vértice vai virar um ponto com uma altura, né, que é o ponto, como se fosse um ponto do levantamento topográfico, quando você põe lá uma estação total, um teodolito, e tira a cota altimétrica daquele ponto. Então, é como se fosse isso. Cada vértice, cada ponto da polyline vai virar um ponto no terreno. Então, quando tem uma polyline muito picotada ou uma curva, ele vai gerar muitos pontos e o arquivo fica muito pesado, muito carregado. Então, eu gosto de sempre passar de novo por cima e depois mudar a elevação para poder ficar melhor de trabalhar no Revit ou até em outro programa que for modelar terreno. Sempre que for modelar superfície de terreno, é bom fazer isso. Então, lá no Revit, a gente vai inserir esse arquivo no CAD, o arquivo do CAD, né, dentro do arquivo do Revit. A minha casinha está aqui, ó. Eu estou na planta do pilotis. E aí a gente tem duas formas de inserir esse arquivo. Vocês estão vendo aqui duas vezes o terreno. Em um deles, ele está plano, ele está importado só na planta do pilotis, e o outro deles é um arquivo que está tridimensional, com essas curvas de nível elevadas, como deve ser lá no CAD. Então, se eu puser numa vista 3D, vocês vão ver que vai ter essa diferença aqui, ó. A gente só vê o arquivo que está tridimensional, aquele outro que estava junto da casinha aqui não está na vista 3D também. Ele só aparece no pilotis. Então, como é que a gente faz isso, né, essa diferença? É o mesmo arquivo, é só na forma de importar que muda. Então, a gente vai lá em inserir. Deixa eu apagar esses daqui. Vou fazer e dar o exemplo para vocês. Então, né, eu estou pegando o pilotis porque é o nível térreo, é o nível de acesso ao terreno. Então, é um nível bom da gente pensar em plantação. Ou poderia ser da cobertura também, mas aí a gente não tem a referência, né, de onde está exatamente os pilares. Enfim, tem que ser numa planta, que você veja a posição da casa. Então, está aqui em inserir. A gente já fez isso, né, de importar. A gente importou, foi o PDF, não, foi CAD mesmo, né? Só que era um arquivo de CAD gerado do PDF. Então, importar CAD. E aí o detalhe que vai fazer a diferença, né, se o arquivo vai ficar 3D ou não, é esse quadrinho aqui, ó.
Então prestem bastante atenção nesse quadrinho. Se eu coloco a opção aqui apenas a vista atual, eu vou inserir esse arquivo somente na vista da planta que eu estou aqui. Então ele vai bidimensional. Ele achata as curvas de nível e deixa elas bidimensionais. Aí, né, é sempre bom checar a unidade. Então a unidade do arquivo do CAD é em centímetro. E é sempre bom colocar nesse modo aqui, ó, manual centro. Manual eu vou clicar onde eu quero inserir e o centro, ele vai pegar o centro do arquivo do CAD. Então, para a gente não colocar e o arquivo de CAD se perder e a gente ter que ficar procurando ele dentro do espaço aí do Revit. Então, vista atual, unidade, o posicionamento e abre. E aí a gente coloca aqui o terreno. Então, a vista plana, ela é mais útil para a gente pensar a posição da casa, onde a gente vai posicionar ela no terreno. Nós não vamos mexer no modelo da casa. Isso aqui vai ficar exatamente onde está. A gente vai colocar o terreno na posição que a gente quer em relação à casa, né? Nós vamos fazer um raciocínio inverso aí. Então, eu vou pensar aqui como que eu quero implantar a casa, onde que eu quero implantar ela no terreno. Então, eu posso mover. Eu vou usar esse lote 6, né? Os de vocês têm aquela tabelinha, essa daqui, ó. Então, abram ela, vejam qual que é o lote de vocês e pensem na implantação da casa para o lote de vocês. Então, aqui eu posso pensar, né, onde eu vou pôr a casa e posso girar o terreno. Aqui, ó, com a barra de espaço, o rotate do Revit, não sei se vocês já perceberam, mas ele sempre põe a bolinha num lugar, a escolha dele. Então, se a gente quiser colocar o centro de rotação onde a gente quer, né, normalmente a gente quer definir onde é o centro, apertem a barra de espaço que ele vai te dar essa opção aqui, ó. É a mesma opção que tem desse botão aqui, ó. Eu vou definir o local. E aí eu vou alinhar, né, alguma referência aqui, ó. Eu vou tentar fazer a minha casa mais ou menos paralela com as curvas de nível, né, e virando aquela varandinha que tem no fundo da casa aqui, ó. Aqui tem uma varanda saindo dos quartos, eu quero virar ela para o rio. Esse aqui está intruso. Esse aqui já estava aqui antes. Então eu quero ter vista para o rio aqui, ó. Enfim, um critério, né? Não precisa ser esse, mas é o que eu vou usar aqui teoricamente. Então eu tenho a vista para o rio, aqui tem o rio. E aí eu vou posicionar, né, a casa em relação ao terreno, né, na verdade mudando o terreno de posição. Vou definir aqui uma posição. E isso aqui vai ser a nossa referência. Eu até recomendo que vocês travem, fixa aqui com esse alfinete, fixar, para que esse terreno não saia mais desse lugar. É muito comum dos outros semestres, sempre o pessoal arruma, faz confusão com os terrenos, né? Move o terreno sem querer, enfim. Então travem a posição depois que vocês definirem onde vocês querem implantar a casa. E aí a gente vai usar isso como referência para agora sim inserir o arquivo de CAD na vista 3D. Para inserir ele no 3D, a gente tem que ir para uma vista tridimensional. Então aqui, ó, aqui eu não vejo nada daquele arquivo de CAD. Então eu vou lá de novo em importar CAD, pego a casa aqui, estou numa vista 3D, ele nem me dá a opção de inserir apenas na vista atual. No 3D ele vai aparecer em todas as vistas necessariamente, porque vai ser um arquivo tridimensional. Então está aqui, abrir, né, conferir em centímetros, já estava definido. Eu vou colocar esse terreno no nível 0. Então o nível 0 que eu pedi para vocês criarem como referência, ele está aqui só para isso, para a gente pôr o terreno de acordo com o nível do mar e referenciar isso sempre em relação ao nível do mar. Levantamento topográfico sempre vai ter a cota altimétrica com relação ao nível do mar.
Então, nível 0, nível do mar. Abrir. Aí eu vou colocar o terreno. Aqui eu não tenho precisão da posição, eu vou voltar lá na planta. E agora eu tenho 2 terrenos sobrepostos. E aí eu posso, esse que está paralelo à tela aqui é o que eu inseri no 3D. E aí eu vou alinhar ele com o outro de referência, para que a gente tenha o terreno 3D de acordo com a posição que a gente definiu aqui em planta. Então, vou pegar um ponto de referência qualquer aqui, ó, vou pegar a quina, no meu caso, vou pegar a quina do terreno, vou posicionar com a quina do terreno, do arquivo do desenho que está plano, e vou girar, usando aquele ponto como referência, e vou alinhar os 2 desenhos. Eu quero que os 2 fiquem na mesmíssima posição, para que o que eu vou modelar fique na posição que a gente definiu aqui na planta. Então, isso é a inserção do CAD. Agora, se eu olhar no 3D, eu vou ter o terreno na mesma posição. Mesmo que eu ponha na vista superior, a gente vai ter o terreno na mesma posição. Esse aqui é o tridimensional. Ó. Nós vamos ter que fazer, vocês estão vendo que a casinha está embaixo das curvas de nível. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste ainda dos níveis. Então, já vou mostrar como é que a gente faz isso. Vamos modelar o terreno e vamos fazer o ajuste dos níveis. Então, isso é a inserção do CAD.